Oi pessoal, eu sou a Lari e é uma felicidade ter vocês aqui comigo mais uma vez, em mais uma devocional. Glória a Deus, estamos conseguindo ser constantes neste momento, esse momento tão importante do nosso dia. Então, separa um tempinho aí para você ouvir um pouquinho da palavra de Deus e depois reflita sobre ela. E a nossa devocional, a gente continua usando o livro Bom Dia, da Stormy Martin. E se você se interessar por esse livro, se você quer lê-lo mais rápido do que as devocionais estão entrando aqui, eu vou deixar aqui no box de informações um link para compra desse livro, tá bom? É um link afiliado, se você comprar por ele, você me ajuda, mas tem aí a sua liberdade. Eu vou deixar aqui embaixo também linkado alguns outros livros que têm edificado a minha fé cristã, que têm me feito ser um pouquinho mais parecida com Cristo. E se você se interessa por esse assunto, por esse tipo de leitura, se você é uma cristã que gosta de ler, que eu acho que isso é característica de todo cristão, tem aqui embaixo alguns livros muito interessantes, inclusive para a criação de filhos. E vamos lá, né? O tema da nossa devocional de hoje é quando temos de esperar. Um tema difícil, né? E a autora, ela diz aqui para que a gente leia Gênesis capítulo 15, versículos de 1 até a 6 durante o nosso dia e que a gente reflita sobre esse capítulo e esses versículos para edificar a nossa fé. Vamos lá, o texto está escrito em cima de Gênesis capítulo 15, versículos 1 e 2. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos? E o herdeiro de que possuo é Eliezer de Damasco? Aqui Abrão está perguntando se, né, o herdeiro dele é o servo, né? Ele ainda não teve o filho da promessa, né? Você não é quase capaz de ouvir a irritação na voz de Abrão? Deus, obrigada por seres meu galardão, mas o que realmente deseja é que cumpras tua promessa. Quero um filho. Deus prometera a Abrão uma porção de descendentes quando ele tinha 75 anos. Em Gênesis 12, 4. Ele teria 100 anos quando Isaac finalmente nasceu. Gênesis 21, 5. Isso significa que Abrão e Sarai esperaram 25 anos pela promessa. Não sabemos quanto tempo Abrão já aguardava nesse ponto da história. Mas a Bíblia diz que ele tinha 86 anos quando Ismael nasceu, em Gênesis 16, 16. Portanto, podemos imaginar que essa conversa entre Deus e Abrão ocorreu na primeira década depois da promessa. Por quanto tempo você espera pelas respostas às suas orações? Uma semana é demais? E um mês? Esperar durante um ano parece estar além da nossa capacidade. Ver que Abrão esperou por 1/4 de século deveria nos dar esperança para aguardar as respostas às nossas orações. Abrão poderia ter desistido. Ao tentar cumprir por si só a promessa de Deus, tendo um filho com Agar, ele provocou uma confusão. Nessa altura da história, porém, ele decidiu crer. Que resposta de Deus você está esperando? A volta de um filho rebelde? A salvação de um familiar? A restauração de seu casamento? Um emprego? Uma cura? Qualquer que seja o motivo, continue a orar e a esperar. Entregue o pedido a Deus e deixe-o operar a seu tempo. A resposta valerá a espera. Desculpa, pessoal. Gente, que texto abençoado, né? Abençoador também, né? O que eu marquei para ponderar aqui com vocês em relação a esse texto? Eu gostaria que vocês pudessem, durante o dia de hoje ou durante essa semana, investigar a história de Abrão. Porque tem algumas pregações que eu já ouvi do pastor A.B. Uber. Eu vou tentar deixar linkado aqui embaixo alguma coisa. E do pastor Charles Capps. Procure aí no YouTube que tem muitas pregações deles. A.B. Uber e Charles Capps. E esses pastores ensinam como obter resposta de oração. E o pastor Charles Capps, em específico,
ele fala exatamente sobre Abrão. E ele traz uma visão tão abençoada que, assim, realmente tem um tempo, a gente tem um tempo de espera. A gente tem que se engravidar das verdades de Deus. Então, isso é uma verdade, tem um tempo, as coisas chegam pra gente no tempo certo, Deus sabe o tempo de todas as coisas, né? Em Eclesiastes 3 diz que há tempo para tudo, há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo para plantar, há tempo para colher. Então, a gente percebe que até a natureza, ela segue, né, um tempo cíclico, né? Primavera, verão, outono, inverno, né? Dia após dia, dia, noite, plantio, colheita. Então, há um ciclo para as coisas acontecerem. Porque Deus, na sua perfeição, na sua sabedoria, infinita sabedoria, ele entendeu de que nós somos pessoas, nós fomos feitos em ciclos. Ele entendeu, não, ele fez a gente assim, ele não entendeu, ele fez a gente dessa forma. E nós somos cíclicos, né? A gente é feito por marcações de ciclos, a gente faz aniversário, e a gente comemora, e a gente fecha ano, e a gente começa ano, e as coisas se renovam dentro da gente. Realmente há um tempo para tudo. Mas onde eu queria chegar aqui é que se você investigar a vida de Abrão, você vai perceber que quando Deus ensinou para ele a agir a fé, o filho dele chegou naquele ano. Então, é óbvio que tem coisas que são, você precisa investir mais, que são coisas de terceiros. Por exemplo, intercessão. Quando eu falo de intercessão, eu tô falando de pessoas que não estão debaixo da sua autoridade. Sim, mulher, porque você tem uma autoridade dada por Deus. Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Ele fez você para isso, para edificar a sua casa. E se você acha que você ainda não tem sabedoria o suficiente, peça para Deus, que ele a todos dá liberalmente, como está escrito em Tiago, né? Então, tenha fé de que ele já te deu essa sabedoria. Então, você tem autoridade para edificar a sua casa. Quem está debaixo da tua autoridade nessa edificação, mulher? Teu marido e teus filhos. Então, se o emprego do teu marido não tá indo bem, não é uma intercessão. Você tem essa autoridade de orar com fé pelo emprego dele e as coisas irão bem. Se tá alguma coisa acontecendo com a saúde do teu marido, da tua família, dos teus filhos, não é uma intercessão. Você tem autoridade, porque essas almas foram confiadas a você. Então, essas coisas são mais, como é que se diz? São mais simples, porque estão debaixo da tua autoridade, da tua responsabilidade. Intercessões por terceiros, elas vão demandar um pouco mais, porque realmente elas estão debaixo de outras autoridades, né? Então você precisa ir entrando nesse mundo e batendo ali na porta até ser respondido. Então, pode ser que demore um pouco mais. Mas o que aconteceu aqui? Se você investigar a vida de Abrão, você vai ver que ele passou 25 anos esperando pela promessa dele, como a Stormy diz aqui no texto e como a palavra sustenta. Ela tá se sustentando na palavra, né? Então ele demorou 25 anos. Só que no último ano, quando a promessa realmente chegou, Deus ensinou uma coisa para ele muito importante. Deus chegou e mudou o nome dele e o nome da mulher dele. E aí o nome dele passou a significar, e para os hebreus isso era muito importante, o significado dos nomes, o nome dele passou a significar, ele mudou de Abrão para Abraão. E aí passou a significar pai de muitas nações. Então, ele virou um confessador da palavra, da promessa de Deus. O tempo inteiro ele confessava. Quando ele se apresentava para alguém, como é seu nome? Pai de muitas nações. Como é seu nome? Pai de muitas nações. Aqui quem está falando é o pai de muitas nações. Olá, eu sou o pai de muitas nações. Que loucura, né? Para pessoa que não tinha um filho sequer. E aí, né? Depois que Deus ensinou isso para ele, Deus deu algumas estratégias também para ele, porque nós seres humanos somos muito visuais. Então Deus deu duas estratégias também para ele. Além dele confessar a promessa de Deus com a boca dele, e a gente já falou sobre isso em algumas devocionais atrás aí. Além dele confessar com a boca dele as promessas de Deus, Deus ainda ensinou uma coisa para ele no sentido visual. Deus deu duas ferramentas para ele nesse sentido visual. De dia, Abraão, pai de muitas nações, você olhe para a areia do deserto. Era muita, né? Pois é, a sua descendência vai ser desse tamanho.
Olha lá. Então, visual, eu tô olhando aquilo. De noite, pai de muitas nações, Abraão, você olhe para as estrelas do céu. São muitas, né? É a quantidade de descendentes que você terá. Olha isso. Então ele ia confessando, eu sou pai de muitas nações. Ele olhava para o chão, ele via a quantidade de descendentes que ele teria. Ele olhava para cima, ele via a quantidade de descendentes que ele teria. De dia, de noite, a qualquer hora. Então, bateu a dúvida? Não, meu nome é pai de muitas nações. Eu olho para o chão, eu vejo, eu olho para o alto, eu vejo. Olha que interessante. Quando Deus ensinou isso para Abraão, em um ano, menos ali de um ano, o filho veio. Por quê? Porque Deus ensinou como ele exercitar a fé. Como ele entrar nessa dimensão da fé. Desculpa, gente. O pastor Paul Young Cho, ele chama isso de entrar na quarta dimensão, trazer a quarta dimensão. Tem algumas pregações dele também sobre isso no YouTube. Procura aí, a quarta dimensão, Paul Young Cho. E aí, o que acontece? Ele tinha essa visão de que, primeiro, depois que Deus deu essa visão para ele foi abençoado muito rapidamente. Então, o que você tem que fazer, minha irmã? Qual o passo prático agora? Você tá com um problema de saúde? É um problema na tua saúde? É um problema na saúde da tua família? Teu marido? Teus filhos? Tá aí no seu poder de domínio, na sua autoridade. O que você faz? Procura lá na palavra de Deus. Jesus é o Deus que te cura. Jesus morreu para levar. Deus é o Deus que te cura, na verdade. Jesus morreu e levou sobre si todas as suas dores e as suas enfermidades. Você foi curado pelo sangue de Cristo. E aí, começa a repetir isso. Lembra? Pai de muitas nações? Então, começa a repetir. Eu fui curada pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo já levou sobre si todas as minhas doenças e as minhas enfermidades. E aí, repete. E quando vier a dor, aí é que você repete mesmo. Quando a coisa piorar, repete. Fala mais vezes, até isso se tornar uma verdade dentro de você. Vai falando. E se você conseguir, seja visual. Por exemplo, você tá, não sei, com uma questão aí, eu vou usar um exemplo até meu, uma questão no intestino. Procura na internet assim, imagem de um intestino saudável. Aí você pega lá essa imagem e coloca na tua frente. Memoriza essa imagem, fica com ela, guarda ela e vai olhando o tempo inteiro e repetindo. Jesus morreu para levar todas as minhas doenças e as minhas enfermidades. Jesus já levou lá na cruz todas as minhas doenças e as minhas enfermidades. E aí, isso vai se tornar realidade rapidamente na sua vida. Isso aconteceu comigo, eu aprendi essas verdades e isso vem acontecendo na minha vida. Eu estou exercitando isso, gente, porque a fé é isso, é um exercício. Em Hebreus 11:1 diz assim, que a fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Como pode isso, gente? Assim, exercitando a nossa fé, a nossa autoridade. Procura na palavra de Deus o que te garante. Teu problema é financeiro? Deus já supriu em abundância todas as minhas necessidades por Cristo Jesus. Procura lá, procura qualquer que for o teu problema. Procura lá na palavra de Deus, seja detetive da palavra de Deus. Procura e repita. E se for possível, faça um movimento visual. Eu tenho procurado exercitar isso. Gente, não é fácil, parece que é uma bobeira o que eu tô falando pra vocês. Mas não é fácil de fazer. Eu falo isso com toda a garantia, assim, no meu coração, com toda humildade, gente. Como eu tenho falhado, assim, várias vezes nisso. Porque realmente não é fácil. As agendas do dia, tudo que a gente tem para fazer, as urgências, elas vão soterrando a gente. E aí começa a aparecer a dúvida. E quando começa a aparecer a dúvida, aí você lembra, gente, eu não tô confessando. Eu não tô fazendo o meu exercício. Por isso que a dúvida tá tendo espaço aqui. Então, gente, seja firme nisso. Eu tô me exercitando nisso e eu tô falando pra vocês. Eu já alcancei uma vitória, que foi uma cura. Eu vou deixar um testemunho meu aqui, que eu vou gravar aqui pra vocês, com toda certeza, dessa cura, dessa vitória que eu alcancei, que foi exatamente fazendo isso.
porque Deus é misericordioso e na palavra dele explica esse passo a passo. Se vocês ouvirem essas pregações desses pastores que eu tô dizendo, eles vão sustentar isso na palavra e isso faz todo sentido. E Abraão, Deus fez isso com Abraão. Então é fantástico, é maravilhoso, gente. É óbvio que Deus tem um tempo para todas as coisas, sim, mas que tem coisas também que Deus já nos deu e falta a gente ter ali essa vontade, essa autoridade de chegar e pegar isso que Deus já deu pra gente. Amém, minhas irmãs? Então, vamos para a oração da Stormy. Querido Deus, ajuda-me a ter fé suficiente para crer que responderás minhas orações. Dá-me paciência para esperar as respostas. E faz-nos também ser perseverantes na tua palavra. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te edificado, como esses vídeos têm me edificado. Eu espero que você também tenha sido muito edificada, minha irmã. E se você gostou desse vídeo, não deixa de avaliar ele, curte ele, compartilha com pessoas que você também quer que sejam edificadas na fé. Não deixa de se inscrever, ativa o sininho, mas olha, compartilha de verdade esse vídeo, gente, porque realmente a gente precisa florescer, né? Todas as mulheres de Deus precisam florescer na fé, exercitar, aprender a usar a fé. Então, manda mesmo para todo mundo, para que as pessoas aprendam isso. E encontra também as mensagens que eu falei nesse vídeo. E se você é nova aqui, seja muito bem-vinda. Se inscreve mais uma vez, ativa o sininho. Eu tô muito feliz com essa devocional de hoje. Ela falou muito ao meu coração. Eu espero que o seu dia seja abençoado, seja maravilhoso. Que Deus seja abundante na tua vida, minha irmã. Que você seja firme e perseverante. Muito obrigada por ter ficado aqui comigo até o final. Eu espero te ver em breve. Um beijo, até a próxima, se Deus quiser, e fiquem com Deus. Tchau!